Sejam bem-vindos. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. No ar, Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM, aqui no YouTube. Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM. Quero mandar um abraço para os meus telespectadores, ouvintes da Rádio Terra Brasil FM, meus seguidores do WhatsApp e do Facebook. E mandar um abraço para os amigos da caserna que estão ligados no Dorival Lima e você. E também lá no Rio Grande do Sul, na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Mando um abraço para o meu grande amigo Cláudio Reis, ele está ao lado da sua digníssima esposa. Mandar um abraço também para o pré-candidato a senador da República, Rogério Miranda, natural de Ubagara, meu primo, e que está em Roraima há muitos anos, na cidade de Boa Vista. Ele é pré-candidato a senador da República pelo Partido Cristão Democrático. Foi convidado, ele tem uma aceitação em todo o estado de Roraima, tanto do lado empresarial, no eleitorado, trânsito livre, certo, em toda aquela região. E mandar também um abraço. Ele é competente, tem capacidade, é um homem politizado, é formado em administração de empresa e tem muito feito pelo estado de Roraima. Mandar também um abraço para minhas primas que moram lá em Roraima. E a família Soares Lima, família Vasconcelos, família Passos e família Miranda. E também a todos aqueles que me seguem lá na Calcaia, o líder, certo? Um líder empresarial e político, Dutti Menezes, e Valdes Agadeira, lá no Cipó, que outra pessoa é o líder, e Ari Pereira, ex-funcionário do Banco do Brasil. Também Ronaldo Barbosa, que tem um estabelecimento, uma padaria lá no bairro da Cidânia. Mandar um abraço para ele e mandar um abraço também para meu amigo Cícero José, lá em Fortaleza. Também Teobaldo de Oliveira, em Fortaleza. Certo? Meu primo também lá em Ubajara, Josias Miranda, certo? E tem muita gente, rapaz. Também mandar um abraço para lá da associação, rapaz, Dantas, certo? Paulo Dantas Ferreira, da associação, e muito mais. Mas vamos devagar, que o santo é de barro. Amigos, telespectadores, seguidores, é o seguinte, eu estive analisando hoje, com muita cautela, a situação atual do Brasil. Eu, que tenho 72 anos, eu acompanho a política desde 1964, correto? E sou observador. Eu sou jornalista, radialista, pequeno empresário, também contador e professor. Mas vamos em frente, que o programa só está iniciando. Amigos, eu vejo o declínio do poder do Lula 3 e a petizada. Desgoverno Lula 3 está desmoronando e em decadência de um governo que tem um processo gradual de perda de legitimidade, eficiência e apoio popular. Ele não tem mais. Que paralisa a gestão pública e inviabiliza a governabilidade.
É o Lula se desmanchando que nem uma pedra de gelo no sol de meio-dia. Lula 3, raramente trata-se de um colapso repentino. Na maioria das vezes, é uma erosão contínua de dentro para fora, alimentada pela soberba e pelo distanciamento da realidade brasileira. Ele não está nem aí para a população brasileira, para os trabalhadores, para os problemas do Brasil. Ele quer narrativa, quer holofote, e ele gosta dos puxa-saco, e ele está, certo, pisando em cima da população brasileira, mais uma vez, porque ele governou o Brasil, certo? 4 anos, depois foi reeleito, certo? Mais 4 anos, foi 8. Ele pisou em toda a população brasileira, humilhou a população brasileira em todos os sentidos, deixou o Brasil endividado. Aí indicou Dilma Rousseff, que foi eleita, só que ela governava, mas o Lula era que dava as cartas, Lula era que dizia tudo. Ela era nada mais, nada menos que uma pau-mandada do Lula. E governou por 4 anos, depois foi eleita, e aconteceu, certo, as pedaladas fiscais, e ela tocou os pés pelas mãos, incompetente em todo sentido, foi impeachmentada, e Michel Temer terminou o governo dela. Depois veio Jair Messias Bolsonaro, o governo que impactou o Brasil em todos os sentidos. Mas, infelizmente, ele foi invejado, perseguido, e hoje continua, certo, na prisão domiciliar, que inventaram uma história, uma narrativa de golpe, que nunca aconteceu no Brasil. Mas é aquela história. O pessoal da caneta do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral, essa caneta, ela é atuante e tem muita gente que tem medo. Um amigo meu disse que tem mais medo da caneta do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral do que Fernandinho Beiramar. Isso foi um amigo meu que me disse hoje de manhã, eu conversando com ele. Então, meus amigos, é desse jeito, certo? Então, é o desgoverno, hoje que eu estou focando, assim, numa geral, do descondenado Lula. Depois que o Bolsonaro entregou o governo, deixou dinheiro em caixa, deixou as estatais tudo dando lucro, aí veio a eleição, certo? Que foi um desastre, que todos nós sabemos, mas não vamos nem tocar no assunto, porque não adianta. Leite derramado não se aproveita mais. Então, vamos ficar atenados, porque a eleição de outubro do corrente ano, todos os brasileiros eleitores têm que ficar atenados, e os Estados Unidos e Israel estão de olho nessa eleição. Vamos aguardar. Então, não adianta. Aí veio a eleição e Lula, aí está já sabendo, assumiu o terceiro governo, não fez nada, continuou sem fazer nada e quer ir para o 4º mandato. Durma com um barulho desse. Mas é aquela história. Ele, quando sai por aí, o pessoal grita: Lula ladrão, teu lugar é na prisão. O pessoal aumenta, mas não inventa. Mas vamos ver. Lula 3, a bolha do poder. O grupo governante, que tem o comando Lula 3, a se isolar, ouvindo apenas aliados e bajuladores. E a população fica em segundo plano, como as empresas e os problemas do Brasil. Fica tudo em segundo plano. Lula 3, as demandas reais da população são tratadas como intriga da oposição ou ignoradas. É o desgoverno do Lula com relação à população brasileira de ponta a ponta. O Brasil, nada funciona. A educação, a saúde, a segurança, as facções aumentando, a violência aumentando, a fome aumentando, a miséria aumentando, as empresas quebrando, os empresários com a mão na cabeça, e o plano econômico, certo?
não dá credibilidade aos investidores de outros países e àqueles investidores nacionais. É o desgoverno total que nós não sabemos aonde vai chegar. Mas ainda que está na reta final, nós estamos em outubro e julho, daqui para outubro, muita coisa pode rolar. Lula 3, a filosofia dele é governar o país para sobreviver no carro. É o que ele pensa na cabeça desse doente mental, esse psicopata, esse comunista, esse desequilibrado, certo? Esse idiota e, acima de tudo, ex-condenado, que quando ele sai para aí, o pessoal diz: Lula, ladrão, tem lugar na prisão. Na mente doentio dele, Lula governar o país para sobreviver no cargo. É isso que ele pensa. Por isso que ele quer ir para o quarto governo. Durma com um barulho desse. No governo Lula 3, os hospitais, a economia e a segurança pública falham. A gestão passa a investir excessivamente em propaganda nas redes de televisão e rádio e cortinas de fumaça para tentar mascarar a crise, gerando ainda mais indignação da população brasileira que não aguenta mais esse amaldiçoado, este condenado, esse incompetente, esse descondenado que quando anda por aí o pessoal grita: Lula, ladrão, tem lugar na prisão. O pessoal aumenta, mas não inventa. É isso que acontece no Brasil de ponta a ponta. Lula 3, no governo de Lula 3, escândalos sucessivos de corrupção e desvio de recursos municipais, estaduais e federais. Municipais, quando tem o prefeito do PT, e estadual, quando tem o governador do PT. Em Brasília, porque o comandante maior é o descondenado Lula 3, que é o maior imbecil que já nasceu no Brasil. Ele não é para ter nem nascido. Lá no interior de Pernambuco, me desculpe, pernambucano. Infelizmente, aconteceu e está esse desastre acabando com o Brasil de ponta a ponta. Mas é isso mesmo. A decadência política começa quando o governo Lula 3 passa a existir para servir a si mesmo e não mais ao público que o elegeu. É o que eu digo. O Lula, meus amigos, ele só pensa nele de manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. Ele não pensa nos problemas do Brasil, ele não pensa na população brasileira, nas empresas. É tanto que ele sucateou as Forças Armadas, sucateou a Polícia Federal, sucateou as instituições federais, as Forças Armadas, o Exército, Marinha, Aeronáutica, falta de dinheiro lá para tudo. Os comandantes, eles viajam, certo? Avião de carreira, porque o dinheiro está curto. Agora, por Lula gastar e comprar eleitores e mandar dinheiro, certo? Para seus amigos gastarem na compra de voto para os candidatos a governador pelo PT e para ele como presidente da República. Meus amigos, a justiça eleitoral sabe disso. Todo mundo sabe que no Brasil o voto é vendido. O meu, graças a Deus, não tem ele que pague. Eu vou votar na minha consciência e voto num candidato que tem projeto para o Brasil, para o meu estado e para o meu município onde eu moro. Mas o nordestino, eu sou nordestino, nasci em Ubajara, me orgulho de ser nordestino. Mas o nordestino, ele continua sendo pisado pela petezada. Onde tem um prefeito do PT, um governador do PT e a autoridade maior constituída, que é o presidente da República, Lula 3, ele pisa pesado em cima do nordestino. E o nordestino não teve sorte, porque os próprios políticos do Nordeste
também pisa em cima do nordestino. O Nordeste, meus amigos, vai continuar sendo um peso morto para o Brasil. Quando o nordestino quer crescer, ele vai para o sul do país. É lá onde ele arranja emprego em São Paulo, no Rio e outros estados do sul do país. Porque aqui no Nordeste, o nordestino, certo? Ele dá um passo para frente e quatro para trás. Porque aqui, certo? Até o desemprego é difícil. Agora, o Nordeste, ele parou no tempo e no espaço. O Nordeste melhorou porque a iniciativa privada, os grandes empresários, certo? Da região, alavancaram os grandes supermercados, como também vieram supermercados do sul do país. Certo? Aí aumentou. A matéria humana aqui no Nordeste tem demais. Pessoas capacitadas, certo? Profissionais competentes, trabalhadores, mas injustiçados pelo partido do PT e pela esquerda. Porque eles só querem ser beneficiados, ou seja, os partidos políticos e os políticos também. Uma vez lá no sindicato dos comerciários na Avenida Cristão Gonçalves, em Fortaleza, eu fui visitar um amigo. Lá chegando, a moça lá disse: olha, ele está numa reunião, você esperar, está. Eu fiquei lá sentado, no café, lá conversando com a secretária. Quando adentrou no sindicato, o cidadão, ele e a esposa de um filhinho. Aí chegou lá e disse: olha, eu vim aqui porque eu estou desempregado, estou um ano desempregado, não consegui arranjar emprego, já recebi meu segundo desemprego, e eu contribuí para o sindicato mais de 20 anos. Eu queria que o sindicato me arranjasse, pelo menos, que eu já recebi meu segundo desemprego, uma indicação, ou me arranjasse uma ajuda para mim manter eu, minha esposa e meu filho. Aí a secretária disse: olha, o senhor vai atrás de emprego, porque o sindicato aqui, nós não temos como arranjar emprego para você. E, além do mais, nós não temos verbas para lhe dar uma bolsa, um dinheiro para você comprar como é dizer, comprar o que você tem que comer, certo? Nós não temos dinheiro aqui. O sindicato vive da ajuda de você. Você tem que ir atrás de emprego e voltar a contribuir. Essa é a sua função. Aí eu achei, por parte dela, sabe, uma indelicadeza, mas ainda fiquei só ouvindo. Aí eu cheguei para o rapaz e disse assim: meu amigo, aí eu tirei uma importância que eu não vou dizer quando, dei para ele aqui para você comprar uma cesta básica. Rapaz, ele chorou e me abraçou, e o filhinho dele me abraçou, a esposa dele. Aí ele saiu alegre e satisfeito. Aí o que é que eu fiz? Disse: olha, você vai, eu fiz um bilhete, certo? Para um amigo meu que tem uma empresa, eu fiz um bilhete do próprio punho. Disse: olha, você vai procurar essa pessoa, certo? Está aqui o endereço, você vai procurar. Eu vou ligar para ele. Como é seu nome? Ele me deu o nome, eu anotei, certo? Na minha agenda. Você vai, eu vou arranjar emprego para você. Você pode ir lá. Aí eu dei meu número de telefone para ele. Ligue. Se você não foi lá desse, passei o telefone para ele. Ele me agradeceu e foi embora. A secretária ficou com a cabeça sem. É quase que ele terra no chão. Aí eu olhei para ela e fiquei só olhando. Ela ficou envergonhada, se abaixou a cabeça. Rapaz, ela não disse nada. Aí o diretor interfonou para ela e mandou eu entrar. Quando eu cheguei lá, eu relatei o fato, certo, para ele. Rapaz, foi mesmo, foi. Aí ele chamou a secretária, certo? Ela entrou. Mas como é que você fala um negócio desse, rapaz? Você poderia ter dito para ele esperar que eu arranjava alguma coisa para ele. Que aqui nós temos uma ajuda. Aí a cara ficou. Aí ele ficou olhando para mim, sabe? Aí eu disse: olha, foi eu que disse para ele. E eu estou dizendo aqui para ele: se eu fosse diretor aqui do sindicato, se ele atender o meu pedido, você era para ser demitida por justa causa, porque você fez um ato desumano para com um trabalhador. Eu não tenho pena de ninguém. Se retire, eu não sou aqui, eu quero falar aqui com o meu amigo aqui. Aí ela saiu. Eu disse umas boas. Aí falei para ele: rapaz, demite essa mulher. Disse: não, eu não posso demitir, porque
ela é esposa do diretor aqui, foi para a nossa conversa que para por aqui. Eu peguei, me levantei, fui embora, porque eu fiquei pé da vida. Essas coisas, meus amigos. Olha, uma vez, esse descondenado Lula, eu vi nas redes sociais uma senhora reclamando dele, do governo dele. Sabe o que ele fez? Ele empurrou a mulher. Ele deu um empurrão numa índia. Olha, esse desgraçado Lula, petista, ele nunca convidou 20 pessoas selecionadas do Partido Trabalhador, pessoal que trabalha no comércio em Brasília e São Paulo, para almoçar no Alvorada. Ele não convida. Ele convida os puxa-saco dele e os banqueiros e os grandes empreiteiros. Porque Lula, ele veio do nada, ele não é nada. Para mim, ele é um lixo humano, é pior do que o câncer, pior do que a AIDS. É a minha opinião. Quem estiver ouvindo que não gostar, você pega o Lula e leva para sua casa e faça um bom proveito, porque ele é um amaldiçoado, nasceu errado, ele está acabando com o Brasil, ele está acabando, certo, com as famílias, as empresas, está entendendo? É um mentiroso e ele aparelhou todas as instituições brasileiras. E eu ainda não consigo entender como é que o general do Exército Brasileiro, que tem uma história dentro do Exército, que entrou, certo? Vai bater continência com o ex-presidiário. Meu amigo, é um desrespeito para vocês, generais, que se eu fosse general, no dia que ele assumiu o governo, eu ia para a reserva. Certo? Eu ia para a reserva, nem que eu perdesse a metade do meu salário. Só para mim não olhar para esse amaldiçoado, esse condenado Lula da Silva. Meus amigos, ele está no fundo do poço, mas ele não perde a pose. Porque uma coisa, o raio não cai no mesmo lugar de jeito nenhum. Isso aí é a história que diz. Você entende como eu quero. E ainda para completar, ele tem a audácia de, nas redes sociais, ele escolhe mal Donald Trump e outras pessoas, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Imbecil, o Flávio Bolsonaro vem do berço. Ele é formado em direito. Ele tem visão. E você veio do cocheiro. Você não é ninguém. Você não tem estudo. Você é um mascate. É um mentiroso que você deixou a sua mãe e sua esposa lá no interior de Pernambuco, e veio sozinho no pau de arara. Quando arranjou emprego, não foi buscar a família. Você é um desamado. Você não ama sua família, você não ama ninguém. Você ama o comunismo, a corrupção, os traficantes, aquelas pessoas que cometem erros, certo? Você diz que, não, ele roubou um celularzinho, tal, para tomar cervejazinha. Ele prometeu acabar com a fome. Ele aumentou, foi a miséria, esse amaldiçoado. Agora, para gastar o dinheiro do Tesouro Federal, é com ele mesmo. Ele gasta o dinheiro, não quer nem saber. Quando ele viaja para o exterior, ele leva uma comitiva de puxa-saco. Ele não traz nada de volta. Aí só para mentir, aí fica mentindo lá para os outros países. Aí o pessoal fica acreditando. Porque para conversar, ele é um mascate. Tá entendendo? Fala no improviso, mas muitas vezes ele mente. Falando de números, ele se perde. Ele não sabe, ele nunca leu a tabuada. Ele nunca leu um livro. Ele fala de improviso. Ele não tem estudo, não tem diploma. É doutor nos carros, sei lá, que ele arranja aí, que dão para ele. Diz que deu palestra. Palestra de quê? De corrupção, de desvio. Porque ele é a pessoa mais negativa, mais vagabundo, certo, da população brasileira. Ele não presta e quer ir para a reeleição, no quarto mandato. Isso é uma vergonha para o eleitorado brasileiro. Mas Donald Trump
está de olho nele. Ele fala essas coisas aí, sabe? Que estão gravando. Mas quando ele chega nos Estados Unidos, ele fica bem caladinho, ele se esconde. Ele não vai nem cumprimentar Donald Trump. Porque se ele dissesse lá mesmo ele ficava preso. Ele e a comitiva dele. Porque Donald Trump é um homem rico, é um homem poderoso, porque os Estados Unidos, meus amigos, é a maior potência do mundo. Eu sou brasileiro, defendo meu país, defendo meus interesses, mas eu não vou, certo, querer, certo, enfrentar os Estados Unidos. Estados Unidos, meus amigos, se ele quiser parar o Brasil, em questão de minutos, ele para. Os caminhoneiros queriam fazer uma greve para parar o Brasil. Aí houve uma negociação e não aconteceu. Mas se Donald Trump ele quiser parar o Brasil, certo? Em questão de minutos, é só desligar a internet e os bancos se desligar da rede bancária brasileira. Aí, meu amigo, o Brasil não aguenta uma semana, sabe por quê? Como é que as repartições, a aviação e tudo que depende de comunicação de banco ia funcionar no Brasil? Era difícil, porque os bancos ia tudo ficar inativo. Primeiro, ia ser desmembrado, certo, dos bancos americanos. E não ia ter internet. E como é que ia acontecer? Ele não pensa nisso como os assessores dele, como o pessoal do Supremo Tribunal Federal, iria pensar. E a chancelaria podia pensar. Meus amigos, tem um ditado. Manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. Os Estados Unidos é uma potência. Em todos os sentidos. A Rússia, a Índia e a China, você não vê nenhum desses três países dizer algo com os Estados Unidos. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos, se quiser acabar com esses outros países, é ligeiro. Os Estados Unidos, ele tem armas que ninguém sabe. Os Estados Unidos, ele sabe da vida de todos os brasileiros. Ele está sabendo até aqui que eu estou fazendo meu programa. Aí um imbecil desse, só porque é presidente da República, por acaso, enganou os brasileiros, continua enganando, certo? Aí fica querendo cantar de galinho de ano em cima do Donald Trump. Meus amigos, olha, ainda tem uns programas de rádio, tem aqui um programa, é o pai e o filho, dois imbecis, um se diz que é advogado, e outro um rapaz velho, que tem quase 50, nunca casou, aí querendo ser moralista, que não tem procuração, são dois imbecis. Certo? Agora, eu acho engraçado que a direção da emissora deveria chamar ambos a atenção. Porque é o seguinte, de repente, um doido aí qualquer invade os estúdios, lá da rádio, aí os caras pegam os dois, alguma coisa pode acontecer. Porque eu já vi no interior do Ceará, certo? Um jornalista e radialista ser fuzilado dentro do estúdio. Isso lá na região do Jaguari. Por isso que eu digo, ele fala, sabe? Escolhendo o outro lado, tenha cuidado. Pai e filho, tenha cuidado, porque uma pessoa pode adentrar nos estúdios e acabar com vocês dois. Porque tem gente que é doido. Eu estou só alertando, porque isso já aconteceu em Jaguari, naquela região. É só você procurar jornalista e radialista que foi assassinado dentro dos estúdios. É apenas um alerta. A não ser que ele esteja lá dentro de uma capa de aço, mas para quem vai fazer o serviço, o cabo não quer saber, não. Então, fica o alerta, né? Então, meus amigos, olha, a imprensa brasileira, ela é toda vendida. Agora, as redes sociais, cada pessoa faz seu programa, certo? Como eu faço mesmo.
Eu falo daquilo que eu vejo. Eu pego a notícia e falo o que está acontecendo, eu faço a leitura e faço minha crítica. É um direito meu. Apesar de nós estarmos numa ditadura disfarçada, mas a gente tem que esclarecer a opinião pública do que está acontecendo no Brasil. Aqui no Nordeste, o Nordeste parou, o governador do estado do Ceará, ele assumiu e não fez nada. É o Mãe de Freire, é um advogado que até como advogado ele não se sobressaiu. É um governador que, segundo informações, ele só faz assinar. Mas quem governa é o Camilo Santana, que colocou ele, é que dá as cartas. Só que o Camilo Santana não é flor que se chegue, não, porque quando ele era secretário das cidades, do governo de Cid Gomes, ele deixou um rombo, certo? Que não foi explicado, e ele foi para ser governador, foi eleito, aí a justiça botou o processo lá no arquivo morto e ninguém sabe o que vai acontecer. A nossa Constituição Federal Brasileira, ela está esquecida, meus amigos, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal não é a maioria. Só conheço 3 que eles trabalham em cima da Constituição Federal Brasileira, que foi aprovada em 1988 pelos constituintes. É Fux, que é juiz de carreira, é Cássio Nunes, que foi desembargador, e André Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro, como também Cássio Nunes, ambos, eles obedecem à Constituição Federal Brasileira. Como também o Jair Bolsonaro governou o Brasil por 4 anos, obedecendo à Constituição Federal Brasileira, certo? Os 4 pontos. Ele não prejudicou ninguém, não mandou prender ninguém, enfrentou a Covid-19, comprou a vacina e o Ministério da Saúde vacinou a população em tempo recorde. Morreu muita gente, mas não foi só aqui, não. Morreu no mundo todo. E a Covid-19, ela foi desenvolvida na cidade de Wuhan, certo? Na China. E a história está aí, é só você pesquisar. Agora, tem muito vagabundo que fica falando do Bolsonaro, os imbecis, que não tem nenhum primário. Eu pergunto, a Primeira Guerra Mundial, a culpa foi de Jair Bolsonaro? Esses vulcões que acontecem por aí, a culpa é de Jair Bolsonaro? O dilúvio que aconteceu no passado, a culpa foi de Jair Bolsonaro? A seleção brasileira caiu a Copa desse ano, a culpa foi do Bolsonaro? Foi ele que escalou? A população brasileira, 86% da população e 86% das empresas estão endividadas no governo do Lula. Aí eu pergunto, a culpa é do Bolsonaro? Meus amigos, desculpa de jacu, você já sabe o que é que eu quero dizer. Não, meu senhor? Este imbecil, esse incompetente, esse vagabundo que está enganando a população brasileira, enganou 8 anos, depois mais 6 da Dilma, e agora mais 3 anos. Veja a Operação Lava Jato, que foi ele o idealizador. Esses roubos que tem, certo? Esses descontos indevidos no INSS, dos pensionistas e dos aposentados. O filho dele, tal de Lulinha, está envolvido até o pescoço. Recebeu 300 milhões do careca do INSS. O irmão dele, que é presidente, Frei Chico, esse amaldiçoado, esse ladrãozão, que é vice-presidente do sindicato lá em São Paulo, está envolvido até o pessoal. Cadê a Polícia Federal? Cadê o Supremo Tribunal Federal que não vê isso? Faz vista grossa. Lula está governando com o apoio do decano Gilmar Mendes, boca podre, e também do cabeça de ovo, certo?
Alexandre de Moraes, que até hoje não explicou os contratos que a esposa dele fez com Daniel Caro, ex-presidente do ex-banco, Banco Master, que deu o maior rombo no Brasil. Foi recebido 4 vezes ao lado do outro bandido, Guido Mantega, lá no Palácio do Alvorada, sem ter feito a agenda dele. Lula também está envolvido, mas o pessoal que defende o Lula fica calado, que ele recebeu 4 vezes Daniel Vocário. Daniel Vocário, ele tem na mão dele a alta cúpula de Brasília. E se ele abrir a boca, não fica ninguém para contar a história. Vai cair todo mundo. Agora, eles estão aí, certo? Com aquilo que não cabe o cabelo. Agora, André Mendonça e Fux e Cássio Nunes estão trabalhando e o relator do Banco Master é André Mendonça. O que vai acontecer, nós vamos aguardar. Porque a população brasileira quer uma resposta. Porque não adianta fazer as investigações e jogar lá para frente para que nós, pagadores de impostos e as empresas, vai ter que pagar esse rombo. Porque Daniel Vocário, esse dinheiro está todo escondido nos paraísos fiscais. Agora, se o Brasil pedir ajuda do Donald Trump, questão de 2 semanas, os Estados Unidos conseguem rastrear todo o dinheiro e entrega ao Tesouro Federal brasileiro. Todo o dinheiro que for desviado. E como também entrega todo o patrimônio que tem por aí em nome de Daniel Vocário e de seus familiares. Agora, Lula não vai fazer isso, como também o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está sendo processado no estado da Flórida, dos Estados Unidos. O que vai acontecer, eu não sei. Eles que se entendem, não tenho nada a ver com isso. Eu sou brasileiro, agora estou dizendo o que está acontecendo, o que está na imprensa mundial. E a eleição de outubro do corrente ano, segundo informações, se a eleição fosse hoje ou amanhã, Flávio Bolsonaro ganharia no primeiro turno. E eu peço aos eleitores brasileiros que em outubro do corrente ano, vamos eleger os candidatos do PL e da direita para governadores de estado, para deputados estaduais, senadores e deputados federais e o presidente da República, porque o Brasil tem que voltar à ordem e progresso como tem na bandeira brasileira. Porque aí, meus amigos, Flávio Bolsonaro, ele assumindo, ele tem que apresentar uma PEC da seguinte maneira: acabar com a eleição no Brasil e que os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais regionais terão que ser escolhidos através de concurso público por um prazo de 10 anos, porque aí nós vamos ter uma justiça estadual e federal imparcial. E ele tem que fazer uma reforma administrativa, uma reforma política e uma reforma tributária e, se possível, criar um imposto único para pessoas físicas e pessoas jurídicas e governar com o menor número de ministros, pessoas competentes para trabalhar para o bem do Brasil e, nas estatais, colocar pessoas capacitadas para as estatais voltarem a dar lucro e privatizar tudo, porque o Estado não precisa de ter banco, não tem nada, tem que ser tudo privatizado. Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo que pertence ao Estado brasileiro tem que ser privatizado. Aí ele tem que se preocupar com a educação, com a saúde, com a segurança e com o bem-estar social da população brasileira. O que for arrecadado tem que retornar para a população brasileira da forma seguinte: uma boa educação, uma boa saúde, uma boa segurança e o país tendo uma governabilidade, todo mundo alegre, e as estradas têm que ser privatizadas, certo? O governo tem que só gerenciar os recursos para aplicar
em retorno para a população na saúde, na educação, na segurança, no bem-estar. E a nossa segurança, a nossa saúde, a educação tem que ser a melhor possível. Essa é a maneira de governar, não roubar e não deixar roubar. E acabar com as facções, fazer um convênio com os Estados Unidos para prender todos esses faccionados e considerar como terrorista, porque a pessoa que amedronta e faz algo contra a população, ele tem que ser considerado como terrorista, porque o terrorista só faz o mal para o semelhante. Essa é a minha opinião, porque eu sou a favor da direita brasileira. Esses amaldiçoados da petezada e Lula tem que sair da vida pública e ir para o quinto dos infernos, porque o comunismo e o Satanás andam tudo junto, meus amigos. Vamos voltar o Brasil, ordem e progresso para o Brasil se destacar e continuar na amizade governamental com os Estados Unidos, porque Donald Trump tem 2 anos para governar o Brasil. Então, meus amigos, esta é a minha opinião no dia de hoje. Muito obrigado. Vou finalizar mais um Dorival Lima e você aqui na Rádio Terra Brasil FM. Eu peço a todos meus amigos que se inscrevam no Dorival Lima e você, me dê essa força, porque eu defendo o meu Brasil. E mandar um abraço mais uma vez para o meu amigo Cláudio Reis, lá em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Gente muito boa, meu amigo. E amigos da caserna, Rogério Miranda, pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima, e minhas primas que moram lá em Boa Vista. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós e o Brasil e a família de Jair Messias Bolsonaro, que o Jair Messias Bolsonaro é um líder, é um líder, é um estadista e está sendo perseguido de manhã, de tarde, de noite. Até para ele dormir, até para ele tomar um copo d'água, o pessoal está perseguindo ele. Mas ele, depois de Jesus Cristo, é o homem mais perseguido, mas Deus está protegendo Jair Messias Bolsonaro. Não é nem 24 horas, é 48 horas. Muito obrigado, fique com Deus. Tchau!